Olá, comunidade do Bafo! E demais pessoas! Esse é mais um episódio da União Pode Bafo e EFA Produções, que é a produtora de marketing 360 mais completa do mundo. E nesse lugar incrível, que é o Alma Cambuí, que recebe a gente com todo amor, todo o carinho do mundo. Um lugar super aconchegante, com drinks incríveis que você, caso não conheça, tem que conhecer. E hoje o nosso bate-papo aqui vai ser assim, ó, surreal. Sabe aquela história? Meu amigo quer saber, meu tio, primo do vizinho? Você já ouviu isso, né? Com Ou certeza. já deve ter se perguntado. Aí eu tá morrendo de vontade de saber por que alguma coisa não deu certo. Hoje a gente tá aqui pra quebrar tabu. Isso mesmo, gente. Sexo, vamos falar com tranquilidade, pra aproximar o sexo, entendeu? Pra gente. Porque sexo é saúde, sexo é vida. E não pode ter medo de falar e de perguntar, não é isso, Pri? É isso aí. Seja bem-vinda à nossa Olá, casa. meus queridos, querida Carol, João, prazer estar aqui com vocês, com toda a comunidade do Bafo. Você faz parte da nossa Faço comunidade. parte da nossa comunidade. Faço parte. É uma alegria e um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. E de Vamos prazer lá, a gente vai falar vamos hoje. falar de prazer. Eu estou extremamente excitado com a tua presença aqui do meu lado. Que delícia! Um orgasmo, puro orgasmo. Não, eu tô falando... Vários orgasmos hoje, né? Por Orgasmos favor. múltiplos. Uau, será? Eu já tive orgasmo. Homem tem orgasmos múltiplos? Ixi, temos ainda umas dúvidas na ciência sobre isso, hein? Olha. Mas é mais comum mesmo nas mulheres. Ô, Pri, mas antes de entrar nesse assunto, uma coisa que eu acho muito interessante quando eu vi você, quando a Carol me apresentou, pra vocês que estão aí assistindo a gente, já aproveita, já dá like, já se inscreve, já ativa sininho. A gente não tem pedido sininho. É verdade, Sininho isso é importante. E comenta, deixa o comentário que é babado pra gente. No YouTube entrega tudo. Entende Vou que é responder orgânico. todos. O Vou nosso responder programa é gravado, Sim, né? sim. Então, tem alguma dúvida de sexo? Seu vizinho, seu amigo? Manda aí. Nos comentários que a Pri vai estar de olho em tudo. Isso aí. Mas, Pri, a Carol, quando me apresentou, você foi professora dela Foi na minha professora da faculdade. faculdade. Olha que legal. Orgulho. Me formei. Como foi esse encontro com a profissão sexóloga? É uma profissão, né? Uma especialização. Uma especialização. Isso mesmo. Como você lida com isso? A psicologia, com a sexologia, com as pessoas te olhando, te julgando? A gente estava, acho que um pouquinho conversando sobre isso antes, né? E veio a graduação, lógico, em psicologia, fiz mestrado depois, fiz a especialização em sexualidade, mas eu digo que a questão da saúde sexual começou muito antes na minha vida, né? Eu tive uma avó, que eu falo com ela que a culpa é dela, né? Mora comigo até hoje, beijo, Tetê, vai nos ouvir, nos Que assistir. delícia. Beijo, Tetezuda! Que a culpa é dela, né? De eu ter sido sexóloga. Porque ela, uma senhora de 92 anos hoje, né? Teve a primeira neta depois de 5 homens, porque ela teve 5 filhos homens. Eu fui a primeira neta desse filho mais velho. E ela e meu avô ficaram com a minha guarda após a separação dos meus pais. Olha. E ela sempre me disse, né? Eu fui muito reprimida. Eu não tinha condição de conversar sobre nenhum assunto e muito menos sobre sexo. Eu vou fazer totalmente diferente. E ela fez diferente com o meu pai, com os meus tios e comigo ainda mais, né? Mas sempre teve aquele medo também, né? De tipo, é uma mulher, eu estou falando para uma menina, né? Não estou falando para os meninos, né? De toda essa diferença que a gente sabe que a gente ainda enfrenta, ainda mais há 40 anos, sei lá, menos, que eu estou com 45 hoje. Então, imagina como era isso lá, né? E isso me fez tão bem poder conversar sobre um assunto que ainda é tabu, mas era mais
filha de pais separados, numa cidade que é um ovo, né? Que eu sou de Três Corações, sul de Minas. Nossa, uma delícia. Então, aí você imagina, né? É uma menina, né, criada pelos avós, de filhos separados, como que isso vai ser, né? Só que aquilo, trazer o sexo já de uma forma tão leve, né, e com informação correta, porque o que ela não recebeu, o que ela não soube, ela foi atrás para poder me informar, Sim. né? Então, assim, muito cedo fui ao ginecologista, eu já sabia o que era uma camisinha, na época só masculina, não tinha a feminina ainda, mas as pílulas. Então, assim, a informação entrou na minha vida muito cedo, isso me fez muito bem. E quando eu comecei a conversar mais sobre isso, né, e eu era a única da turma que falava sobre isso. Então, é assim, eu vou precisar contar alguma coisa, eu vou contar para a Priscila. Eu vou falar com a Priscila, porque de repente a Priscila pode perguntar para a TT, que vai de repente me ajudar, né? Então, isso ficou muito leve e eu comecei a perceber o quanto isso era bom para mim e que poderia ser bom para as pessoas também, né? Então, acho que hoje a ciência está aí para comprovar a importância de se falar sobre o assunto, sobre a saúde sexual de uma forma leve, tranquila, nas famílias, né? Educação em sexualidade precisa começar em casa, né? E a escola também ser uma parceira em tudo isso, porque a gente diminui índice de gravidez na adolescência, a gente diminui as infecções sexualmente transmissíveis, a gente sabe que o sexo pode ser prazeroso, né, que ele não é só para procriação. Então, acho que a informação, né, entrou na minha vida e fez sentido, e eu falei, eu quero levar isso adiante, né? Eu acho que essa informação, na verdade, não sei se vocês concordam, mas hoje em dia, todo mundo falando sobre, sendo uma coisa leve, aberta, a pessoa ela entende que ela primeiro precisa se entender, se descobrir o que gosta, o que é bom, o que ela gosta ali na hora, para poder se relacionar com outra pessoa. E acho que é aí que tá o X da questão, né? Sexo tem a ver com autoconhecimento? Tudo a ver, né, Carol? E autoconhecimento é algo fácil? Nada fácil. Em nenhuma esfera da vida, né? Autoconhecimento é fácil. E complementando, inclusive, o que você colocou, né, João, da psicóloga e da sexóloga, acho que é por aí, né, dessa união, porque a psicologia vem trazendo traz para as pessoas esse autoconhecimento, esse cuidado, né, com a saúde mental, mas que, para ter saúde mental, eu preciso também ter uma saúde sexual legal. A galera Olha aí, que entender importante, hein? E a galera entender como realmente isso, saúde, sexo, não é só é legal fazer por diversão, por lazer, por brincar, Por procriação, como for, mas é saúde. É saúde, né? É parâmetro para a gente avaliar a nossa qualidade de vida segundo a Organização Mundial de Saúde. Tipo Então, assim, se se tá a OMS, transando… né, se eu tô bem na transa, não é só transando, né? Se eu tô bem, se eu tô com qualidade, se eu tenho uma satisfação sexual, isso vai influenciar positivamente na minha qualidade de vida. E eu acho que você pode detalhar um pouco mais pra gente o que é ter uma vida sexual saudável, assim, porque pode ser que… É transar todo dia? É transar todo dia. Meu marido quis transar, então eu vou transar. Não, eu transo todo dia, mas não gozo. Isso é saudável? Se for transar todo dia, me fala, Vini, me empresta aí a faca, já vou cortar meus pulsos. Porque, meu Deus! Isso, quando a gente pensa na satisfação sexual, né, a gente tem que pensar nesse autoconhecimento, nessa qualidade que eu tô tendo nesse sexo. Então, você exemplificou aí, eu vou transar todo dia só porque o outro quer? Não, né? Eu tô esbarrando aí em algo que para mim não é legal e eu estou fazendo só para agradar, de repente, a parceria, né? Nós não estamos falando aí numa satisfação, né? A frequência não tem a ver, né, com, eu tô transando todo dia, então eu tô saudável. Se amanhã você perceber, e aí eu acho que o autoconhecimento entra nisso que nós estamos falando, né? Se eu percebo que eu tenho uma satisfação por conta de uma frequência, ok, é você, mas eu vou enquadrar a minha parceria nessa frequência também? Não,
né? Isso é injusto com você, injusto com a parceria, né? Então, essa qualidade é muito importante, né? Esse autoconhecimento. Você colocou uma coisa, João, que é fundamental, e como a gente recebe isso no consultório, né? Na clínica de psicologia e sexologia. Ah, eu estou fazendo, de repente, porque eu vi que o meu amigo tá transando assim, assim, assado. Então, eu vou performar. Eles adoram a palavra performar. Tá na moda, tá em alta. Eu vou performar desse jeito, porque isso é bacana, porque isso é legal, porque eu vi aqui, eu vi ali. E falta autoconhecimento. Porque quando você se conhece, né, você procura, né, trazer aquilo para a sua vida e procura também colocar para o outro. Olha, é importante que você também se conheça. Né? Porque para eu também sentir prazer, eu quero que você tenha prazer também. Se preocupar Nossa, com o Preocupação próximo, né? com o outro. E me vem em mente que eu já ouvi de amigas, assim, que descobriram o que era o prazer, aonde tinha o prazer através de um parceiro que tinha esse conhecimento. Ainda bem, né? Que normalmente o homem não sabe. Sim. Mas olha só, né? Quanto é difícil ainda para a mulher, né? Pô, o seu parceiro vai te mostrar. Isso é um ponto que você tocou importantíssimo, né? Essa responsabilidade que a gente dá para o outro, E que é nossa. sendo que é nosso, que é o nosso prazer. O outro pode contribuir? Pode, e oba, vamos lá, pessoal, tem que contribuir, vamos lá. Mas é minha responsabilidade, né? Me conhecer, saber onde eu preciso me tocar, quais são as minhas zonas erógenas, que fantasia que eu tenho, né? Vou realizar, não vou realizar aquela fantasia. Tudo isso é o autoconhecimento. Isso é se tocando. A galera bota tabu, às vezes, onde não tem que ter. Tem gente que tem vergonha de falar pro companheiro ou pra companheira e se masturba. Não É tão- conta, não não conta. Uma das Gente. primeiras perguntas que eu faço na minha anamnese, quando eu recebo um casal, ou mesmo uma pessoa sozinha, é perguntar, e aí, né? Quais são as práticas que você tem? Silêncio. Tum, né? Silêncio. Não vou, né, falar, ou então, não sei. Né? Aí você atende casal, você pergunta. Né? Às vezes eu faço jogos, hoje em dia a gente tem várias ferramentas para tentar trazer esses assuntos de uma forma mais leve, né? E eles assim, nossa, eu nunca pensei sobre isso, Priscila. E olha para a parceria também, nossa, eu também não. Por que nós nunca falamos sobre isso? Nós estamos juntos há 15 anos, né? Há, sei lá, 10, 20, e a gente nunca falou sobre isso, né? E uma coisa que eu sempre digo, as pessoas fazem sexo e não conversam sobre sexo. E é o maior erro, né? Porque não tem essa de que você nasce sabendo. Não. Você pode ter lá toda a fase, né, do boom dos hormônios e tudo mais, você começa a perceber essa excitação e tudo mais, mas assim, falar que você nasce sabendo, você não sabe. É a prática. É o conhecimento, o autoconhecimento, a troca que você vai ter com a parceria. Eu fico muito feliz em ver pessoas hoje assim de sucesso como você, trazendo um assunto tão legal, porque eu, como um menino homem, gay, mas não tive isso do meu pai, não tive isso da minha mãe, não tive essa conversa, eu tive que aprender tudo sozinho. Tudo sozinho. Sabe? É. Sozinho, vendo filme, ouvindo falar, Isso. tentando entender um assunto. Fui criado em igreja evangélica, então tinha aquele tabu também do relacionamento, do sexo só depois do casamento. Que, sei lá, entendeu? Enfim. Então, assim, é muito importante hoje ter pessoas como Sim. você falando abertamente sobre isso, até para os pais que estão assistindo a gente em casa, mãe, sabendo que não é algo fácil, muda assim do dia pra noite, Não, né? mas vir Não buscar é. conhecimento, né? Trazer vida saudável E pro seu tirar filho. a culpa, né? Sim, porque o sexo ainda é, né, muito carregado de culpa, né? Pô, eu lembro, eu sempre fui amigo de muitas meninas, né? Quando eu era pequeno. E as meninas morriam de medo. Ai, hoje minha mãe quer ir no ginecologista comigo. Tipo, porque a virgindade é um tabu. E aí é o que eu falei, né? Que eu tive outra experiência, né? De poder, desde muito cedo, ser levada por um familiar, no caso a minha avó, né? Não, vem cá, você vai começar a namorar? Ah, em algum momento você vai ter vontade de transar. Então vamos fazer isso com responsabilidade, com cuidado, né? Então assim, isso
traz uma segurança, né? O familiar, então pais, né? Mães, avós, tios, educadores que estão aqui nos assistindo, nos ouvindo, né? Você está validando algo, né? E na psicologia a gente fala muito isso, né, Carol? A importância de ser escutado, de ter o outro ali para validar o que você está sentindo. Você vai se constituindo enquanto sujeito a partir de um outro. Se esse outro vira para você e fala, não, o que você está sentindo aí é pecado, o que você está sentindo aí não é saúde, é sujo. São crenças limitantes que te E afundam. aí, o sofrimento emocional, né, doenças como depressão associadas, né, então uma mulher às vezes que chega no consultório com queda de desejo, ou mesmo um homem, a gente vai investigar, essa mulher foi muito reprimida, né, às vezes essa mulher ou mesmo esse homem sofreram um abuso sexual, né, então várias questões aí que estão por trás que se tivesse tido uma informação mais adequada, embasada pela ciência, talvez a gente não tivesse, né? E hoje a gente tem dados que mostram, né? A Unesco traz para a gente dados, como eu falei anteriormente, que cai mesmo o índice de gravidez na adolescência, né? As doenças e tudo mais. Isso que eu ia falar. De uma educação adequada em sexualidade. Fora as doenças, né? Gente, outro dia, e eu fico bobo, outro dia eu tava conversando com um amigo meu, fica tranquilo que eu não vou dar seu nome, tá? Mas, tipo, tava falando de, às vezes, transa sem camisinha, mas quando tira já lava muito bem lavado, que um médico uma vez disse um spray que é passa. Eu falo, meu Deus do céu, o que é isso? Que mundo! Daí, olha como ele acha que é sujo, né? Isso também, tem todo esse viés não, também, mas eu acho que nem pega na questão da sujeira, pega na questão da ignorância nesse caso. Porque, tipo, já por exemplo, você transou com alguém que tem, sei lá, algum tipo de doença e você não sabe. Você, por medo, você não preveniu com uma camisinha. Você previne como? Transa. Depois vai, lava bem lavado o pênis. Ele depois não joga usa o spray. camisinha? Não, é sem camisinha. Eu achei que ele tinha usado camisinha e depois lavado. Não, quando me falou, amiga, eu fiquei assim, chocada. Cara de chocada. Sim. Gente, Ótimo, passa álcool em chocada, gel. né? Usa álcool. Olha o risco, Que né? boba, é só usar álcool em gel como lubrificante. Brincadeira. Brincadeira. Carol, olha a Pri querendo morrer aqui. Ela sabe. Brincadeira. Aí faz um corte. Ô, Pri, uma curiosidade minha mesmo, assim. Tem idade no estudo, que você é como sexóloga, não que seja uma regra, mas tipo, por exemplo, a minha cachorrinha, depois do segundo cio, se quiser cruzar, é legal cruzar. Eu, por exemplo, castro, não cruzo. Mas tem uma idade para você que seja sugerida, ou não sei como fala, para uma pessoa começar a vida sexual? Tá pronta para? Bom, a gente sabe que criança não transa, né? Não faz sexo. Então, isso é importantíssimo, né? Mas o que a gente tem visto é que aí, a partir da adolescência, né? Então, não existe uma indicação, né, para você começar, nem para você parar. Mas, a partir da adolescência, que nós vamos, de alguma forma, começar a experimentar essas práticas. E não necessariamente já é uma transa. Eu acho que isso é muito importante também ser dito, né, para todos e todas que nos assistem. Porque as pessoas ficam, às vezes, cristalizadas que sexo é penetração. Né? E não, né? Eu estou numa descoberta ali, vários jogos eróticos acontecendo, né? Então, geralmente isso acontece na adolescência, e essa informação é importante, ela já está ali, porque aí eu já vou começar uma prática que eu acho já que eu gosto, porque certeza você vai ter mesmo a hora que você começar, mas você está com a informação adequada, você está se cuidando, e aí é até quando você desejar, né? Não tem essa para parar. Existem fases na vida, né, que acho que acontecem eventos, né? A gente vê muito chegada de filho, menopausa, andropausa, boletos, são várias questões aí internas, que aumentam a frequência. A bicha entrega e está endividada. Que cai o desejo, que aumenta o desejo, né?
Mas a gente tem visto, né, e os adolescentes têm começado, sim, né, mais cedo. E eu e a Carol hoje estávamos conversando sobre isso. Você quer falar sobre, amiga? Porque foi um papo que a gente estava tendo no carro. Eu acho que é mesmo. Você ia falar, não é? Sim, se essa cultura musical, né, que traz muitas informações, muitos detalhes sobre o ato sexual e, assim, né, a forma de ser sensual e de cativar. Será que isso é uma questão que interfere, né, que aumenta? Sim, O- nesse Porque acaba chegando Esse até em desenvolvimento, crianças. desenvolvimento. A gente está, de alguma forma, colocando já essas crianças e esses adolescentes em contato com algo que, pelo desenvolvimento emocional até, né, e mesmo físico, elas não estão preparadas ainda. Uhum. Né? Então, é um risco tremendo, a gente vê mesmo prejuízos depois acontecendo, né? Temos aí dados mesmo para colocar sobre isso, mas volto e bato na tecla, né? Eu acho que hoje vocês vão me ouvir falando muito sobre isso, né? Se a gente traz essa informação, né? Se essa criança, esse adolescente, né? Ele não está ainda praticando o sexo, mas ele já sabe o que é, né? E do ponto de vista da saúde mesmo, nós vamos conseguir com que essa pessoa, né, se proteja mais, perceba se de repente aquela música não está legal, né? O que está querendo dizer com aquilo. Uhum. Então, acho que essa educação em sexualidade a gente ainda precisa avançar muito no nosso país, muito mesmo. Sim, a gente vem falhando, né, Vem em falhando. educação sexual. Sim. E aí, isso, consequentemente, pessoas frustradas, pessoas que não transam, pessoas que não falam sobre Exato. isso. Mas é porque a gente vive numa hipocrisia muito grande, né? Uhum. O conservadorismo, né? É É. uma loucura muito grande. As pessoas preferem ficar infelizes e achar que aquilo é o máximo que elas podem ter do que aprofundar mais e descobrir o mundo. E aí que começam essas puladas de cercas, essas mágoas, porque aí eu não tenho coragem de conversar com você que é minha companheira, mas tenho coragem de ir na rua e tentar descobrir por mim mesmo. É até um ato egoísta, né? Porque às vezes a minha parceira tá doida pra descobrir também e a gente não falou sobre e isso. não falou sobre isso. Perfeito, é isso mesmo, né? Como eu falo, chegam lá na terapia de casal, né? E aí um olha para o outro, mas espera lá, você nunca me falou isso. Aí a pessoa fala, não, eu precisei vir aqui, né, para ter intermediação da Priscila, para que de alguma forma eu conseguisse também te dizer isso, porque para mim isso era um tabu, né? Então, assim, casais que realmente chegam, olha, eu não dei conta, né? Ou de repente até fiz isso de uma outra forma, mas agora eu descobri que é possível fazer assim e quero fazer assim. Uma coisa que eu já tive um sexy shop, né? Enfim, tive 12 anos, uma loja e vendia muito. E eu via que o cara, quando ia comprar, ele ficava muito mais constrangido do que as meninas. Lá na minha loja, pelo menos. Sabe? Não sei Tá. se era porque era um outro homem ali atendendo, e aí o aham. cara já fica, pô, não é uma mulher, entendeu? Mas quando falava sobre retardante, sobre produtinho pra deixar ereto, bomba peniana, enfim, milhões de coisas que tem, ficava, não é, fazia muita questão de falar, e não era pra ele, Não era para ele. sabe? Não é pra mim, Não entendeu? preciso de nada. Pegava o telefone, às vezes um dia fingiu que o telefone tocou com ele ligando, sabe? Para Muita doideira. disfarçar, né, que ele mesmo estava Por que esse comprando. tabu tão grande em cima do cara broxar ou do cara ter uma ejaculação precoce? Isso é uma doença? Como pode resolver? Fala um pouco sobre isso. Sim. Primeiro, assim, que sofrimento, né? Para as pessoas. Que sofrimento. Né? Que sofrimento, porque assim, poxa, né? Por que eu não posso falar de uma fragilidade, né? Tanta ejaculação precoce ou rápida, né? Que a gente também chama, ou a disfunção erétil, elas são sim classificadas como disfunções sexuais masculinas. A ejaculação precoce, ela, o próprio nome diz, né, rápida, essa gozar pessoa rápido. vai gozar rápido, né, e rápido no sentido que muitas vezes ela não tem uma satisfação e ela não satisfaz aquela parceria também, né? A disfunção erétil, antiga impotência, é a dificuldade de ter uma ereção, de iniciar
uma ereção e de manter essa ereção, né? E tudo isso, gente, é importante a gente dizer que precisa de, no mínimo, 6 meses identificando esses sintomas, né? Não é porque você hoje ali não estava muito bem por causa do boleto, e aí... Aí pra mim você ia contar um negócio que eu te contei no off, apontou o dedo e já ia falar, não sou eu. Mentira! Só o boleto que você acabou de falar, já falamos no ar, já falamos no ar. E eu não consegui ter uma ereção, ou eu estava extremamente ansioso, porque no dia seguinte eu vou participar de uma entrevista de emprego, por exemplo, e eu ejaculei rápido. Não, são situações pontuais, né? Você tá com, de repente, uma parceria que, sei lá, você queria demais, e aí na hora você não conseguiu, ou você não estava mais afim. Então, assim, tem várias razões aí, mas que essa frequência dessa ejaculação rápida ou da perda da ereção que vai classificar. Mas colocando na Tudo ejaculação... tem tratamento, Ah, isso que eu ia te perguntar Olha. agora, ufa. Ah, eu tô muito interessado na ejaculação rápida, né? Vocês estão sentindo. Deixa eu falar uma coisa, mas na ejaculação rápida, esses olhinhos, esses gelzinhos funcionam? Ou tem um tipo, eu preciso ir num médico pra poder entender o meu caso, ter um Ou numa remédio, terapeuta. uma terapeuta? Olha, cientificamente nós não temos comprovações, né, desses olhinhos todos aí, né? Há um tempo atrás teve um boom aí, recentemente agora, aqui no Brasil ainda não, mas saiu aí que foi aprovado uma pomada para disfunção erétil, mas assim, isso vira até piada no meio, né, olhinho de do nós Boto. sexólogos, exatamente, né? Então, cientificamente, não, né? A primeira coisa é a gente identificar quais são as causas daquelas disfunções, né? Existem causas psicogênicas, psicológicas, e aí o trabalho da psicoterapia sexual casa perfeitamente, né? Seja individual, seja de casal. Quando tem uma parceria estável, eu, Priscila, proponho a terapia de casal de primeira opção de tratamento, porque aquela pessoa também, aquela parceria também está sofrendo, né? Não é porque um tem ejaculação rápida que o outro, não, o outro também está em sofrimento, esse casal está em sofrimento, né? A gente tem que avaliar as questões orgânicas também, né? Eu não vou tratar as questões orgânicas, mas cabe a mim, como um profissional de saúde, identificar, né, se aquela causa é psíquica, se ela é orgânica. Hoje a gente tem recursos de fisioterapia pélvica, é um trabalho fantástico, né, que são especialistas, né, em saúde da mulher e do homem também, para fortalecer toda essa musculatura que existe na pelve, Olha que vai legal. ajudar na ejaculação rápida e na disfunção erétil. Então, assim, a gente fala, né, e sabe que as causas são variadas. E cada profissional da saúde que vá fazer uma especialização em sexualidade humana, ele vai direcionar o tratamento para aquele paciente na sua área, né? Então, eu vou cuidar das questões emocionais, né? O fisioterapeuta, ele vai cuidar das questões do assoalho pélvico. O urologista, o ginecologista, o psiquiatra, cada um vai oferecer ali o tratamento, né? Mas, Olha aí, por gente, exemplo, qualidade de vida, hein? Qualidade de total, eu vida. tô aprendendo Total. muito aqui. Então, o primeiro ponto, se uma pessoa tá com um problema ou de ejaculação ou de Disfunção disfunção, erétil, de queda de desejo. você indica primeiro um psicólogo. Uma da terapia. avaliação que, assim, o profissional de saúde é para ele entender e acolher essa queixa, né? A gente vem falando muito isso hoje em dia, né? Tem cursos aí, depois a gente pode até falar um pouquinho, né? Tem um curso que nós vamos ofertar aí pelo meu instituto. Eu quero já quero o Pix, meu amor. Já quero fazer o Pix. É para profissional da saúde. Por enquanto é profissional da saúde, mas a gente futuramente vai Mas fazer eu sou profissional da saúde, isso aí. da José. Por quê? Porque a gente identificou essa limitação que o profissional da saúde, e aí depois profissionais da área da educação também, né, que é a ideia, mas que eles possam acolher essa queixa, né? Eles podem não tratar, mas eles vão, então assim, você chega ali
para uma enfermeira que seja, olha, eu tô com um problema aqui. Essa enfermeira, ela vai acolher e falar assim, olha, deixa eu identificar, será que eu consigo ajudar essa pessoa? Será que ela precisa do psicólogo? Nossa, Será que que ela legal. precisa da fisioterapia? Então, assim, a importância da gente olhar, acho que isso reforça o que a gente falou no início, né? É saúde, vai influenciar na nossa qualidade total de vida. Então, vamos cuidar, vamos olhar para isso. E a Busquem massagem esses tântrica? profissionais. Tem também muitos benefícios, né? Os especialistas em massagem, né? Para poder, de repente, esse autoconhecimento, quais são as minhas zonas erógenas, né? Então, tem os profissionais também especialistas, tem alguns fisioterapeutas que fazem a especialização também, né? No Tantra. Que legal. As mulheres, às vezes, com dificuldade de toque. Eu já também recebi alguns homens que tinham essa dificuldade, né? A gente encaminha para uma avaliação. E você que é casado, dá pra fazer em dupla, né? A massagem Exatamente, tântrica. exatamente. Que é mais interessante ainda, Sim. né? Eu já Sim. propus o Vitor da gente entrar pra aprender. Aí eu faço nele, ele faz em mim. Olha que Isso bafo. aí, eu acho uma É, e ótima. aí E vai depois nós gerando- vamos fazer um episódio para você dar No o seu depoimento. OnlyFans, acessa, brincadeira. Dá o depoimento aqui. Ô, Pri, eu vamos. tô sentindo essa vibe aqui no quintal da minha casa. Ai, que Mas sabe uma delícia, outra olha. coisa que eu quero que você fale pra gente? Eu ando muito homem, né? Muito amigo hétero eu tenho. Sim. E sempre que eu trago pra roda e falo que, por exemplo, o ponto G do homem de orgasmo é no ânus. Aí fica, não é não. Não sei o quê. Eu tenho muito prazer e nunca encostaram no meu ânus. E é ou não é, Pri? Preconceito, sim, é uma zona erógena, homens. Aí, Sintam homens. prazer, vamos Mulheres liberar. também, né? É Não uma zona permitam-se. erógena de muitas terminações nervosas. Né? Então, por essa quantidade de terminações nervosas, é também. Mas aí nós estamos atravessados por um patriarcado, por um machismo, né? Que é uma construção que adoece, né? Nossa, Independente do gênero. o médico. O tabu do exame. Do exame. O homem, quando chega perto dos 40 anos, vai fazer 40 anos, já fica desesperado que vai ter que ir no Nossa. médico. Quando eu fiz 15, eu Não. perguntei, pai, agora eu vou fazer meu exame? Aí todo dia eu perguntava, é hoje? É hoje? Tá É chegando hoje, o dia? tá chegando, Ai, eu meu amor, quero. quando chegou… Que medo é esse, né? De gostar, será? Pode Não, ser. eu acho que é o Pode medo ser. da piada, porque por muito tempo era É, piada. piada. Muito tempo, uma roda Era de… colocado como uma orientação sexual, né? Não, Isso. se você gostar, Uhum. meu… E é pode por ser. aí. E mulheres, vamos. Também é né? uma zona erógena também. Eu acho que tem todo um tabu aí com a questão do sexo anal também, né? Não é para você fazer forçado e procure saber como faz também. Tem um vídeo pra maravilhoso você- no Google, no YouTube, que a mulher fica lambuza todo ano, lambuza o seu dedinho. Já viu esse? Sim. Não, Gente, esse eu não assista. vi. Era uma Esse eu mulher não no vi. SBT. Tá. Passava de madrugada, é uma senhora. E ela fica fazendo, sempre pensando, se fosse o meu. Gente, é muito bom, muito bom. É uma zona erógena, Deem. né? Então, assim… Hashtag deu Dê com Rainbow. cuidado. Então, exato. Mas cuidado, né? exato. Carinho. Exatamente. É, Acho pode que tem que machucar. ter toda uma preparação, né? Ter uma limpeza ali adequada. A chuca. A A famosa questão chuca. a camisinha, né? Eu acho que são várias Ai, tô amando. informações importantes, né? E essa quebra do tabu. Acho que quando a gente consegue quebrar um tabu e perceber que qualquer prática, ela pode ser prazerosa para você e para sua parceria, vai ser feliz. Vai ser feliz. Ô, Pri, e masturbação, uso de brinquedos, né? Quando eu assisto um filme pornô, assim, sei lá, se eu faço algo sozinha dentro de uma relação, isso atrapalha a relação a dois? Muita gente fala, tipo assim, vai gastar os créditos. Vai. Eu vou ficar com ciúme É. do vibrador, né? Não, gente, olha, a gente sabe que hoje, né, quanto mais conhecimento, quanto mais recursos nesse sentido, né, de você ter uma informação adequada, você usar aí um produto, seja um cosmético, seja um toy, né, isso traz autoconhecimento. Toys são os brinquedos, Os né? brinquedos, né? A gente tem uma expressão hoje que é o sexual wellness, que é o bem-estar sexual. E ele passa por esse autoconhecimento. Então,
Eu gosto muito de uma frase, vocês já devem ter visto no meu Instagram, que eu sempre coloco, do Woody Allen, que ele fala que a masturbação é um ato de amor com a pessoa mais importante da nossa vida, que nós mesmos. Exatamente. Né? Então, esse autoconhecimento, né, é fundamental, ele aumenta sim o prazer, ele vai aumentar sim a sua excitação. E uma coisa que aí você já me fez lembrar aqui de colocar, Carol, é que a gente tem, né, a ideia de que o desejo sexual ele é só espontâneo. E não. Nós temos 3 tipos de desejo. O espontâneo, o responsivo e o misto, que nós vamos unir os dois. O que é isso? O espontâneo é aquele que realmente você, de algum momento, acordou, está mais animado, está excitado, assistiu um filme, de repente, se bem que aí já tem um estímulo. Mas mesmo assim, aquilo está mais, eu diria... Usou só a imaginação? É, espontâneo, aquilo está mais leve, mais livre. Isso é mais comum nas relações de pouca duração, né? De longa duração, você não percebe tanto o desejo espontâneo. O responsivo é em resposta de um estímulo. E a grande maioria tem o responsivo, principalmente mulheres. Então, às vezes, as mulheres, eu não estou mais com desejo, ou então eu estou mesmo com a disfunção do desejo hipoativo, né, que é a queda desse desejo. Mas espera lá, você vai investigar e você fala, está faltando um estímulo, está faltando você se excitar. Né? E à medida que você vai se excitando, você vai respondendo, você em outros momentos, você vai lembrar daquilo, então esse desejo ele pode de alguma forma se manifestar em outros momentos de forma mais espontânea, como nós falamos, né? E essa importância que a mulher tem que ter, né? Eu digo a mulher porque ainda é mais prevalente a queda do desejo, o desejo hipoativo nas mulheres do que nos homens, né? Mas as mulheres têm que ter essa consciência de que se elas se estimularem, e aí quando eu falo de estímulo, pode ser um áudio erótico, pode ser uma leitura, pode ser uma novela que eu assisti, pode ser eu lembrar quando eu estava com a minha parceria e aquilo me excitou. Então, assim, qualquer coisa que pode estimular. Pode ser eu mesmo começar a me tocar, a se tocar, mesmo sem vontade. Né? Eu sei que, de alguma forma, aquele toque assim, assado, em determinada parte do corpo me excita, né? E buscar, porque isso é responsabilidade. Nós somos responsáveis pelo nosso prazer. O outro contribui? Contribui. Mas eu tenho que me conhecer, eu tenho que saber como eu chego no meu ponto mais alto do prazer, que é o orgasmo. E o misto? O misto, essa soma dos dois, né? Onde eu tenho um espontâneo e tenho também o responsivo, né? Que é uma resposta desse estímulo. Gente, eu acho tão demais quando as pessoas conversam. Tipo, eu tenho casais de amigos que um sai com o controlinho, a outra bota lá o negócio. E aí liga, vibra lá, vibra aqui. Quando vê, tá uma loucura, sai de lá. Esse daí já é o provocativo, não tem esse. Mas é o responsivo, né? Que vai vir em resposta de um estímulo. Cara, que demais, tá vendo? Tem que abrir a mente. Você falou, me veio a palavra leveza, né, João? O quanto é importante o sexo ser leve. Eu acho que a gente ainda vive um contexto onde a gente é atravessado por crenças, por questões culturais, religiosas, que vão nos travando, nos deixando pesado. E você não vai ter um sexo prazeroso se for assim. E uma coisa que você falou aqui, até no off, eu acho legal trazer, é sobre o marcar. Muitas vezes eu sempre falei, não gosto de nada marcado. Se marcar eu broxo, não dá, não sei o que, tal. E quando você pode nem falar, mas tipo, vamos tomar um vinho hoje, depois vamos fazer alguma coisa. É isso que eu digo, E você Pri, já tá ali. a correria eu vejo por mim, tipo, eu tenho 10 anos de relacionamento. Meu marido trabalha pra caramba, eu trabalho pra caramba. A gente tem 3 filhos pets que dormem na cama com a gente.
Então é uma loucura. Se você não programar, se você não, né, Não elaborar sai. algo ali, meu Deus. Não sai, né? E aí, essa importância do autoconhecimento. Porque a partir do momento que eu sei que determinado estímulo vai fazer com que meu corpo responda, que a minha mente responda a tudo aquilo, eu vou já falar para o outro, né? Então, eu tenho uma colega sexóloga que ela fala assim, o que é uma preliminar? Preliminar é aquilo que você faz, né? Antes você está ali no encontro, então você abre o vinho. Não. Preliminar é tudo aquilo que está entre a última prática e a atual que você vai ter. Ou seja, se eu vou transar hoje e daqui 2 dias eu vou transar de novo, esses 2 dias são preliminares. Pra mim, a Você preliminar precisa- era tipo o sexo oral. Também, mas os assim, toques. se a gente coloca só para a hora, você pode não estar preparado. Uma mulher leva em média de 15 a 20 minutos para se excitar. De quantos minutos? De 15 a 20 minutos. Gente, que doideira. Então, se você começa só naquele momento, e o homem normalmente, né? Aí pensando nas relações hétero, o homem já tá de barraca armada, e aí? Ele já Como quer que vai sair ser? penetrando, né? E aí Exatamente. a carícia antes. Então, por isso tem que ser 2 dias antes, tá? Então, Entendi. pessoal, vamos lá. Não, mas, Preliminar gente, É 2 tem dias que- antes. É que eu não sou hétero, mas se eu fosse hétero e tivesse essa informação, agora, antes de penetrar, eu já ia ficar pensando Mas que, tipo, mesmo- 15, 20 minutos. Sim, pra- mas olha, mesmo acho que nas relações homo, João, a gente pode pensar isso. Até coloco como uma questão para a Aham. gente debater. Ai, adoro, vamos aqui. debater. Adoro. Adoro É quando porque, debate assim, comigo. Você pode ter uma parceria que ela leve um tempo maior, independente dela ser mulher ou homem. Mas eu, como numa relação gay, eu sempre preferi muito mais as preliminares, que é o oral, o toque, a masturbação, do que a penetração. Porque assim, eu não sei se nunca tive uma relação com mulher, né? Olha, eu assumindo aqui pro Brasil, adoro. Mas comer cu não é fácil, tem um trabalho, tem um cuidado. Tem todo cuidado. Tem. nós estamos Não, é falando, real, né, é um- amor? Vamos falar real, sério, É real. sério, é É. cuidadoso. Então, Sim. assim, às vezes, pra você, tipo assim, tem que ter a higiene, a limpeza e tal. O único horário que eu tenho A no tesão, lubrificação. a lubrificação, é à noite. Aí, putz, se for pra levantar, pra tomar um banho, pra se arrumar, vamos na brincadeirinha ali, que é um sexo gostoso pra caramba também, pô. Sim. Descaracterizar essa questão que sexo é só Só penetração. né? Porque é muito ainda cristalizado isso na nossa cultura. Né? Não foi bom porque não teve penetração. Não, é bom sim. Né? E quando a pessoa não goza, tem essa frustração, a outra também. E já Isso que eu ia aconteceu falar, comigo. do rendimento, né? Já aconteceu comigo tem no que- sentido de Sim, eu porque- transar a pessoa, eu gozar e a pessoa não. Aí eu fico assim, meu Deus, a pessoa não gostou? Isso, a E aí? dúvida. E não é uma questão, às vezes, daquela relação ali. Pode ser também, não vamos descartar isso. Ai, meu Deus! Mas não é toda vez, né? Então, essa importância do diálogo, né? De poder você ter abertura para falar, né? Olha, não tá legal, ou então eu que não tô legal hoje, né? E não tô É mais afim. simples do que é só conversar, né? Ó, mas agora, Por que Pri… as pessoas complicam tanto? Não mas, é? ó, é porque eu também agora sou casado, enfim. Mas antes que me odiar, o que eu tinha raiva era quando terminava, a pessoa vira pra você. E aí, gostou? Gostou. Foi bom pra você? Na verdade, ela tá Uma querendo coisa meio saber se ela é boa de cama. Isso, meio Entendeu? narcísica, Narcísica. narcísica, né? Isso. Ô, Pri, tamanho é documento? Não, Não. não. Olha Não que já… Não é, inclusive, Nada. pesquisas. É, olha que legal. Pesquisas. E aí, como Não é é, que não é, funciona? não Porque é na documento, cabeça da galera… Sim, mas aí é um pouco do que você está falando, né? Ela precisa dizer que ela tem um maior, um menor, um mais grosso, ou sei lá, né? E eu adoro uma expressão fantástica, né? De uma das minhas musas, que eu sou cheia de musas na minha área, né? Mas da doutora Carmita Ábido, né? Que a Carmita fala assim, né? Antes um pequeno brincalhão do que um grande bobão. É, não importa o tamanho É. da vara, e sim a Então, mágica que ela ela faz. vai. Então, assim, e essa questão de, olha, não é muito dessa cultura fálica, né? De que a potência tá ali naquele tamanho daquele órgão e
não tá. Mas quando Agora eu imagina- penso, por exemplo, que… O clitóris, ele acabamos de descobrir nas últimas pesquisas que antes eram 8.000 terminações nervosas, são 10.000 terminações Uau! nervosas, muito mais do que 10.000. Então, assim, um órgão só para o prazer, que tem ainda, né, as discussões de que eu tenho um orgasmo clitoriano, vaginal, ponto G, o ponto U, ponto H. Gente, o clitóris, ele não é só aquele… a cabecinha dele que a gente vê. Inclusive, esses dias eu fiz uma enquete do meu colar, pingente, né? do pingente, do clitóris, né? Tá todo ali para dentro também. Então, esse maior ponto de prazer, pensando numa relação hétero, né? Tá ali do lado de fora. Por que os sugadores estão fazendo o maior sucesso hoje em dia, o toy? Né? Porque você coloca esse toy para fazer uma sucção ou mesmo uma fricção, né? Ou até os tappings, que eles falam que é umas batidinhas, na parte externa do clitóris. Né? Então, por que eu vou pensar que eu tenho que ter um órgão enorme para dar prazer? Mas quando eu falo do tamanho do documento, eu penso o contrário. Não sei se é porque eu sou gay, mas eu não acho legal, assim, minha opinião minha, tá? Legal e atrativo um pau enorme. Tá. Uma coisa gigantesca. Eu já não… Entendeu? Pra mim me assusta. Isso. Já até mas- de fingir desmaio uma vez. Ah, Botou o negócio pra fora, cair durinho. as confissões são ótimas, Eu esqueço né? que tá gravando, amiga. Ai, Eu ai, esqueço ai, que tá confissão gravando. Tá gravando, né? Mas é isso. Imagina assim, eu acho que quantos tem homens essa sofrem questão. com isso, né? Sofrem, mas é mais Mal uma questão sabem mesmo eles. do maior. Né? Né? Eu Então, também acho. não, acho que… Acho não, né? Estamos aí para ler todas as pesquisas dizendo, né, que não Quanta é coisa documento. interessante a gente está vendo aqui. Inclusive, o papo ainda vai continuar, mas você pode parar tudo que você está fazendo, ó. E dá Dá um like. like, Dá um like. ativar o sino, mandar Manda com- pergunta, né? comentário aqui, ó. A Pri vai Comentários. ficar de olho em todo episódio, várias vezes por dia, né, Pri? Você Vou, vai olhar vou lá, porque ela tem responder tempo tudo. pra isso. Mas eu tô de olho lá também. Vai estar Vou todo mundo, responder ó. tudo. Sabe o que eu lembrei? Casa Tem uma de amiga swing. minha. Mas, ó, Não, mas a gente pode falar sobre isso? Nunca Podemos fui. mesmo, que um vídeo meu Então vamos falar sobre isso. Depois eu falo da bloqueou, minha. caiu Por causa de casa de swing? por falarmos do tema swing. Então vamos falar sobre casa de swing? Vamos falar Não sobre vai derrubar? isso? Não Vai. derruba. Tomara que não. Eu sou assim com o dono do YouTube, ó. Eu e ele somos assim, ó. Derrubou Mas na por que época esse do… pudor tão grande, um Então, casa na de swing? verdade, na época foi uma foto só que o jornalista colocou de capa, né? Até um beijo pro Marco, que eu estava fazendo o programa no canal com ele, né? E tiraram do ar. Foi uma foto de pernas entrelaçadas que até hoje nós não entendemos, mas Uhum. foi o único que foi tirado. O de sexo anal, de menas, de tudo, todos ficaram lá. De swing tiraram, né? E é uma prática muito antiga, né? Pelo que eu vejo em seriados. E cada vez mais né? comum, né? Eu acho É. que nós estamos falando aí de relações não monogâmicas, Que é muito né? legal De também. uma configuração, né? Que é antiga, mas hoje se fala mais. Hoje a gente está começando a ter mais pesquisas nessa área também, né? E a prática de swing é o sexo, né? É a traição, como eles colocam o slogan, né? Consentido, não é nenhuma traição, né? Mas é essa permissão, né, dos dois, os dois sabendo, querendo ter outros casais para troca. Aí eu já fui numa aqui de Campinas. Uma casa de swing, né? Babadeira. E Fui Pri, ver. tem. Tá. Eu já ouvi de casais que. Eu gosto de ver o meu parceiro, a minha parceira se relacionando com outra pessoa. Isso também é saudável? Se para ela, para a parceria, tá tudo ok, né? Esses dias, inclusive, saíram algumas pesquisas do Cookie Code, que é justamente o corno, né? Colocando como corno, que até não deveria ser colocado assim, porque eu acho que cai nessa questão pejorativa, mas é justamente aquele homem que gosta de ver a sua parceira com outro homem.
Ou a mulher pode também ser dela Também. gostar, ver o homem com outra mulher. Homem com homem com Também. homem. E a verdade nisso tudo é o princípio do nosso papo, cara. É a É. sinceridade. É você abrir na sua relação, pro seu companheiro, pra sua companheira, o que você gosta, o que tá faltando pra você. Porque aí procurar por fora é que é o vacilo, porque não é o combinado. E É. aí, eu acho que nessa questão também da gente poder dialogar, a gente poder escutar também esse outro, né? E acolher. A gente fala tanto isso na psicologia, né? E a gente vê isso também na terapia de casal. Né? De repente, ele não quer colocar nem em prática, mas é uma fantasia que ele quer manter ali. Ele quer compartilhar essa fantasia, mas ele não quer nem ir para a prática. E o outro, muitas vezes, nem quer ouvir. Então, aí, eu acho que já entra essa questão do não respeitar a tua parceria. Né? Poxa, dói, às vezes, escutar? Dói. Né? Porque você não tem essa de, eu estou numa relação não monogâmica, eu não vou sentir ciúme. Não, você vai sentir sim. Né? Os casais relatam que sentem sim, a gente não tem o controle disso. Mas eu vou conversar. Eu vou conversar, eu vou respeitar, eu vou estabelecer limites. Não é porque eu estou numa relação não monogâmica que não existem limites. Regras. Existem, acho que... Existem. A gente entrevistou um amigo nosso, o Rodrigo, que ele abriu muito isso pra gente, que no início foi muito desafiante, veio o desejo, teve muita treta entre eles até eles se entenderem como um casal não monogâmico. Isso mesmo. E aí eles criarem as regras deles. Isso, perfeito, né? E acho perfeito. que Isso é um acolhimento ao desejo do outro, é um respeito. Né? Eu acho que aí as coisas fluem. O que você ia falar da sua amiga? eu tenho uma amiga, a Bruna. A amiga dela. Ela fazia um show aqui em Campinas, inclusive, que era a Boneca Careca. Ele, inclusive, beijo, Bruce, se você estiver assistindo. E a Bruna, ela fazia um show, eu não sei o nome, né? Mas ela fazia toda uma performance dominante. Então, ela era careca, na época, ela colocava uma cinta, né? Com um pênis. E ela dominava o parceiro dela, amarrava ele, fazia show de... ele até fazia suspensão, né? Então, era um show, assim, né? Esse negócio de dominar, da dominância da submissão. Dessa troca. Como é que é isso? Do masoquismo, né? Isso já vai pro masoquismo. Sim. Vai? Sim, porque ela tem um pouco essa questão de querer dominar, de repente sentir um prazer. Ela teria que, Bruna, fala aí pra nós, né? Se é isso, mas assim, tem um pouco essa questão mesmo de sentir o prazer em ter a dominação, de repente trazer um prazer na dor. Através eu acho da que era dor, prazer na o dor. outro, né, aí está nessa posição, ter aí traços masoquistas de gostar de estar naquela posição, de sentir esse prazer. Durante esses shows, né, que eles faziam, né, era público até. Acho que era no Craft. Ela colocava piercing nele, né, furava ele, então... E era uma performance. Era uma performance, pelo que você tá falando, era uma performance mesmo. Eu já vi nessa... O combinado, o consentido, porque tem bastante isso, né? Na questão do BDSM. Que, tem a palavra, né? É o sadismo e o masoquismo, o bondage, essa questão da amarração que acontece, né? Mas tem a palavra de segurança. Então, assim, eu estipulo com a parceria ali, a minha palavra de segurança. E aí, se eu falar aquela palavra, ela sabe que ela não pode ir além dali. Ô, Pri, Então, isso não é limite, juntar né? o prazer com a dor? Sim. E sentir prazer na dor, isso pra mim é muito abstrato. Mas é muito, muito subjetivo. Não, porque a gente não vive isso, a Mas gente que não as tem pessoas- esse desejo. Isso, exatamente. Eu acho que aí vai um pouco dessa questão da psicologia mesmo, né, Carol? Como que tá o funcionamento psíquico daquela pessoa? Como é que foram as relações, né? De constituição de sujeito mesmo desse ser humano, né? E que para ele o prazer estava ali. Né? E eu vejo que a gente... E é muito comum, né? Sim. Eu tive um paciente uma vez, né? Que ele era praticante, né? Do sadismo aí.
Na verdade, ele Você fala enquanto sadismo? e ele, na verdade, ele era masoquista, Tá. né? Ele tinha as dominatrix, que eram as mulheres Isso, ela era dominatrix. Isso, as mulheres que dominavam, né? E faziam também ali a prática, né? De fazer com que ele sentisse essa dor na hora do sexo, né? E ele relatava nas sessões, e ele nem veio para a terapia por conta disso. Isso era uma coisa tranquila para ele, tá? Não era colocado como um sofrimento ali para ele. Mas ele me falou que ele tinha feito uma outra terapia anteriormente, que ele tinha descoberto que sempre a mãe falava assim para ele quando ele era criança: ah, porque você vai ver quando eu te bater, porque o seu primo apanha, você está vendo, e ele nunca apanhou. E aquilo foi tendo na cabeça dele, foi despertando uma curiosidade, e hoje ele diz, né, que isso foi uma das variáveis que fez com que ele gostasse de apanhar. Né? Porque assim, era tanta curiosidade, essa mãe nunca bateu, aí você for pensar, não, foi gente que apanhou demais. Olha aí a subjetividade. Esse não. Esse sentia vontade, tinha curiosidade e não. E não é uma regra, tá, gente? Não é uma regra. Não é uma Não é regra. Estamos uma falando regra. dessa subjetividade, né? Não é uma regra, mas eu vejo cada vez mais no nosso papo como é importante a gente falar sobre isso não desse jeito, óbvio, mas entender como chegar nas crianças. Por quê? Eu tenho um conhecido meu, que me veio agora muito isso na mente. Ele uma vez confidencializou para mim que ele era estuprado pelo padrasto. E depois de um tempo, quando ele começou a ter relações sexuais ou qualquer coisa, ele procurava pessoas como o padrasto dele, tipo homens mais velhos. Quando ele procurava vídeo de sexo para assistir, era sempre assim, padrasto com, entendeu? Com um jovem e tal. Então, tipo, olha só a loucura. Não a loucura, perdão, não é essa palavra. Mas olha só como o negócio vai Funcionamento, né? vai encaixando uma coisa na outra, uma coisa na outra, e vem refletindo por uma vida de horror, medíocre para a pessoa, entendeu? Porque ela está presa em algo lá Esse atrás. prazer, né, estabelecido, e essa constituição dessa subjetividade, onde eu aprendi, né, eu tive essa experiência, eu vivenciei assim, então é assim que eu vou fazer, né? E aí eu acho que é a diferença que a gente tem que observar o quanto aquilo está trazendo um sofrimento para a pessoa, né? Ou aquilo está tranquilo. Né? Porque a gente discute muito isso hoje. Mas isso então é uma patologia, não é uma patologia. E a gente tem que tomar esse cuidado. Né? Porque constituiu aquele sujeito, pode sim ser algo danoso para ela, e aí nós vamos ter que entender, num processo de terapia isso vai ajudar muito, mas talvez seja a única forma. Né? E essa cristalização do prazer também que a gente tem que tomar cuidado. Né? É mais saudável você conseguir transitar. Né? Então, eu tenho prazer de X formas. Eu não tenho prazer só com a penetração, como nós falamos. Né? Eu consigo ter outras práticas e ter prazer também. Essa cristalização adoece. Adoece. Então, sexo é saúde. É saúde. É saúde. É porque até brincam, né? Quando a pessoa chega de mau humor, fala assim, ih, dormiu de calça jeans. Não é? Não rola isso? Sempre rola. Sempre rola. Sempre tem esses assuntinhos, assim. Essa questão, acho que a gente disse, né? De que o sexo, ele é um parâmetro para a gente avaliar mesmo a nossa qualidade de vida. Né? Não tem como a gente fugir. As pessoas tentam, às vezes, fugir por N questões, a repressão, como nós já falamos, as influências, né, culturais, religiosas. Mas, poxa, você está falando ali de algo que é saudável. O nome é esse, né? É autoconhecimento. Sexo é isso. Então é pra gente, esse pod aqui hoje, esse episódio, é exatamente para isso. A gente tentar quebrar um pouquinho. Você que assistiu até aqui, ou que tem alguém que tá precisando ouvir isso, encaminha para essa pessoa. Porque a gente precisa chegar em um número enorme de pessoas. Quanto mais, melhor, para entender que não é tabu nenhum. Sexo é vida, é fôlego. É muito mais perigoso a gente não falar sobre isso,
né? E se deparar ali com questões, com medos, com angústias, ou com pessoas que a gente, né, que vão causar um prejuízo mal-estar, pra prejuízo, gente, né? exatamente, Do que falar exatamente. sobre isso, né? Exato. Então, Mas vamos hablar. Vamos hablar muito, Vamos mas hablar. volta aquilo, né? Eu, por exemplo, que fui criado na igreja, quantas vezes eu fui reprimido por milhões de coisas. E não tô falando mal de religião nenhuma, pelo amor de Não, Deus, não, entendeu? não é o Não nosso tá em objetivo pauta a aqui. religião. Exatamente. Mas, tipo assim, exatamente. como me fez mal, sabe? sim. Eu queria sim que meu pai tivesse sentado comigo. Mas como eu levo isso? Quando eu tiver um filho, eu quero fazer totalmente diferente. Sabe? Exato. E quero uma ajuda sua, Pri, da época, porque eu não sei como falar. Vocês me perguntaram, né, de toda essa influência, como é que eu cheguei na sexologia e contei como é que eu cheguei. E eu não, tenho certeza, uma das razões de eu continuar, né, para levar essa informação, para eu deixar um mundo melhor para o meu filho. Então, assim, a motivação hoje é por conta dele também. Né, para que ele possa ter essa informação correta, para ele não sofrer. Né? Meu marido, eu vejo o quanto ele se esforça para desconstruir muitas coisas. Não, seu marido né? tá engajadíssimo com você. Tem uma Tá. pergunta. Eu tava olhando no seu Instagram, vocês fazem publi de motel. Sim, Isso é o máximo. Sim, fizemos. Ultimamente aí rolou essa parceria, né? E por conta do Dia dos Namorados. É algo que faz parte da nossa vida, né? A gente está falando de... Você falou da sua relação de muito tempo, e eu tenho 26 anos. Uau, eu de falando relação. de 10. Então, assim, de namoro, né? Noivamos e casamento também. De casamento nós já vamos para 17, um filho de 8 anos. Então, são várias fases. E que, assim, que o motel sempre fez parte. Então, nós falamos, não, vamos fazer porque pra gente faz sentido. E até para desmistificar um pouco isso. Porque as pessoas, no Brasil principalmente, né? Porque motel é algo que é para fazer o proibido, levar alguém que não tá junto comigo. E não, né? Para qualquer pessoa que queira, né, estar ali, a gente frequenta, faz a publi. Adoro. Dos toys galera, também, casados, né? Também podem ir pro motel. Podem ir, né? A gente não tem pauta aqui, assim, tal, mas veio uma coisa, porque assim, eu tô naquela fase que vários amigos da minha idade estão tendo filho. Cada um tem a hora que quer, quem não quer ter filho não tenha. Mas assim, e aí vem sempre aquela conversa, e você como psicóloga também, eu queria saber o que você acha disso, assim, qual o seu conhecimento sobre isso. Tá. De você ter relação sexual com o filho dentro do quarto. Tipo assim, tá dormindo. Mas eu vejo muito… O que você acha disso? Não. Aí, ó, pais e mães que têm filhos pequenos que dormem na cama ou no quarto. A gente sabe, né, que isso acontece. A gente sabe que vamos pensar em casais, né, que tem um quarto apenas na casa, né? Nós estamos falando de realidades múltiplas, digamos assim. Atualidade, né? Meu AP tem 56 metros quadrados. Então, assim, se tiver… Ou então você vai conseguir mudar, né? Desculpa. Até lá. Você vai mudar até lá. Ou então vai deixar na avó, no vô, vai dar um jeito. Pelo amor de Deus. Com as amigas, manda lá pra casa da tia Pri. Vermelho. Desculpa, Pri. Sem problema. Eu me empolgo, eu esqueço que eu tô… Fica tranquilo, né? Mas voltando. Mas não, né? É muito… É delicado, né? Você expor, né? Isso é uma invasão, né? Isso é algo que, assim, a criança não tem, né, condição emocional de participar de uma situação dessa, né? E tem essa, ele está dormindo, isso, que aquilo, mas ele pode, em algum momento, acordar ou, de alguma forma, aquilo ali está sentido, né? O inconsciente está ali, né, Carol? Então, assim, as coisas acabam saindo do nosso controle, né? A gente não tem controle. Agora, é difícil, como nós falamos? É difícil, mas aí que entra essa rede de apoio, né? Não é para parar de transar também, viu, gente? Porque não é esse o nosso objetivo. A hora que vai na escola, aqui, né? Vamos vai pensar descer em outra com o coisa. amiguinho na rua pra brincar. Vamos marcar a hora, né? Vamos acionar uma rede de apoio. Quem é a minha rede de apoio? O que eu posso fazer para que eu tenha uma estrutura. E nem para você que está ali transando, aquilo vai ser legal. Vai ser com medo. Não vai ser, não vai ser.
né? Um Não prejuízo deixem para de qualquer transar e lado. não transem deixem. na frente das Na frente crianças. das Eu crianças. queria deixar isso claro, porque eu tenho alguns Isso, amigos que falam, isso. não, tá dormindo. Sim, Não. sim, É sim. nada, e tem que ter esse cuidado. Tem que ter esse cuidado. Tem que ter. Aqui na nossa plateia, alguém tem perguntas para nossa maravilhosa Pri Junqueira? Não vamos falar lá. nomes e pode ser o amigo Mandem também. pergunta. Tem alguma pergunta aqui? Não. Ninguém? Todo mundo super entendido. Diz, olha, Brasilzão, e coisa Nossa. boa! Também depois dessa aula, né, Maravilha! gente? Todo mundo sabendo, ó, de sexo na ponta da língua. Isso me deixa até mais feliz, gente. Então, olha, bora normalizar o normal, bora transar, bora ser feliz, né não, Berlô? Exato. Desliga agora o YouTube, que o episódio tá acabando e vai Ou então… com segurança. Mas Com minha perninha segurança. cruzada não excita vocês, Com tá louca? prazer, né? Com muita satisfação, né? Ô, Pri, eu É só isso. tenho, assim, que te agradecer muito por esse Imagina. bate-papo, por essa entrega, por você ter vindo aqui hoje conversar com a gente, né, Bê? Que Demais. delícia. Foi Adorei muito enriquecedor. revê-la. Também. Nossa, foi um prazer. Foi, É não um foi? orgasmo. Foi um orgasmo. Ai! E você que assistiu a Obrigada, gente né? até agora, muito, muito, muito obrigado também. Já segue aí a gente nas redes sociais também. Vamos deixar na descrição do livro. Olha que tudo! Ó, falho, hein? Vamos fazer o livro. Vamos deixar aqui na descrição do vídeo também todos os contatos, como achar Sim. a Priscila Junqueira. Já segue ela também. Eu tenho certeza que você quer fazer terapia com ela agora. Porque todo mundo já quer fazer terapia com a Priscila. E não venha tocar em mim com a mão grudando, hein, a louca, tô É, zoando. né? E é isso, gente. Não esquece de se inscrever no nosso canal. Quer falar Pri, alguma muito coisa? obrigado. Ai, quero agradecer, né? Que delícia que foi, né? Estar aqui com vocês. É sempre um prazer eu poder levar essa informação, a gente poder desconstruir, construir, né? E continuem com esse programa maravilhoso. Vamos continuar com muitos bafos, quebrando tabus aí. Vocês estão de parabéns, né? E que venham os Obrigado. próximos e contem comigo aí para o que vocês precisarem. E que Muito você obrigada. volte muitas vezes, Vamos. né? Sim. Seja a primeira de muitas. Já De estamos muitas, até é armando um isso. aqui, ó, uma junção Pri com um X. Que, É. ó, vai ser babado esse dia. Aí eu Vai. quero mudar. Eu quero botar uma cama Uma aqui cama no aqui, dia, né? algema, espelhão, né? corda de alpinista, louca, O quero que tudo. será que vem aí? E aí, hein? Tá Vai. preparados? Um beijo no coração Beijo, de vocês, gente. hein? Tchau, tchau. Tchau, obrigada.